Oi, gente, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, pelo seu carinho. Muito bom dia a você que está nos acompanhando. A gente chega com mais uma edição do Mais Saúde, né? Eu tenho certeza que muita gente está gostando, porque a gente fala de conscientização e também de prevenção. E sempre tira algumas dicas, né, com os médicos, aí, com os especialistas que estão nesse programa. Por falar em especialista, mais uma vez aqui com a gente, Dalcio Feitosa, ortopedista. Bom dia, obrigado mais uma vez, doutor. Bom dia, Ranier. Obrigado. E a gente vai falar de assuntos comuns também, a gente sempre fala isso, porque muita gente aí do outro lado tem aquela dorzinha no pé, né? Tem aquele esporão de galo, que a gente escuta muito falar sobre isso, em os termos técnicos. Justamente. Nesse caso, a gente está diante de um termo chamado fascite plantar, que é uma inflamação de um tendão que fica bem no meio do pé, que ocasiona dores insuportáveis. E a outra é o chamado esporão de calcânio, né? Que é uma formação de um calinho ósseo ao nível da região do calcânio, que também pode ocasionar dores que podem repercutir ao longo do dia, bastante incômodo às pessoas. Se você tem esse problema, né, se você quer tirar alguma dúvida, né, a gente sempre repassa e vai repassar para os especialistas. Você pode participar com a gente por esse número que está aparecendo aí no seu vídeo. Quer acompanhar a gente também nas redes sociais? Fica à vontade. A gente sempre gosta muito aí quando você interage com a gente. Quando a gente fala dessa dor, seria na palma do pé, né? Que seria a palma do pé, naquele meio mesmo ali do pé, ou é em cima? É embaixo, justamente, na região de baixo do pé. Você observa que os pacientes têm uma queixa que ao longo do dia ele já acorda com uma dificuldade para andar, porque vai ter uma limitação desse arco de movimento do pé, da fáscia plantar, e isso faz com que eles sintam umas dores que muitas vezes chega a ser insuportável. Não consegue fazer a sua prática diária, não consegue fazer uma caminhada, uma atividade física, que ela se torna limitante por causa desse processo inflamatório nesse tendão. E essa inflamação é por conta de quê? Tem várias causas, desde uma pisada errada, pequenos traumas nessa região, calçados inadequados e até mesmo desgaste por algum tipo de movimentos que podem ter sido feitos de forma repetida, que leva a esse processo inflamatório. E, em último caso, um pouco do encurtamento desse tendão, que aí o pé é exposto a uma necessidade maior de uma elasticidade, esse tendão ele é levemente lacerado e você tem um processo inflamatório que ocasiona dor. A gente percebe que nessas pessoas, né, nesses pacientes que têm esse problema, quando está muito inflamado, né, nesse meio do pé, aí a pessoa acaba pisando assim de ladinho. Perfeito. Não é? Isso daí pode gerar também outro problema. Sim, aí você acaba tirando a forma anatômica do seu pé com relação à distribuição do peso, e quando você começa a lateralizar a pisada, você começa a sobrecarregar o tornozelo. Então a dor sai debaixo do pé e vai para o tornozelo. É um outro problema. É outro problema. A gente percebe também isso aí quando a pessoa está pisando errado, a gente até falou sobre isso aqui, da sandalinha que fica mais comida, né? Do calçado que fica mais comido lá no soladinho, a gente vê isso por conta da pisada, que está mal pisada aí. Tem a questão do tipo de pé, que aí o paciente vai ter, come por fora, porque ele pode ter um pé supinado ou pronado e o neutro. E aí isso você vai conseguir ver na forma que o pé, a questão do sapato, vai ter o desgaste no solado. Mas a questão da dor na região da fáscia plantar está relacionado mais à questão de sobrepeso, atividade inadequada, ou um estresse dessa musculatura, digo tendão, e acaba ocasionando essa inflamação. Olha aí, você falou num assunto, inclusive me deixou aqui bastante curioso, né? Tipo de pé, né? A gente já nasce com tipo de pé, se meu pé é aquele pé que eu tenho a tendência de pisar para o lado, é normal isso? Eu preciso ajeitar isso ou não? Consigo conviver com isso? Depende. Todas as questões a gente vai estar observando os graus de lesão, o grau de formação. Se ele estiver acima de graus que são considerados normais, há necessidade de fazer alguma intervenção. Se não, se estiver dentro de um padrão que é considerado normalidade, sim, é um tipo de pé, que ele pode ser supinado, pronado ou mais neutro. Legal. Essa dor que a gente sente embaixo do pé, né? Às vezes é uma dor assim que a gente fala que está rasgando, Isso né? mesmo. É uma dor assim que queima. É comum, principalmente para quem faz uma atividade física, né? Os atletas também que fazem isso. Eu joguei vôlei há muito tempo na minha vida e às vezes eu tinha esse probleminha assim de estar rasgando. Aí a gente tomava ali um remedinho, melhorava. Esse é o tratamento? O tratamento consiste em providenciar um alongamento desse tendão. Isso é com a equipe multidisciplinar, um fisioterapeuta, ele utiliza técnicas que vão auxiliar no alongamento.
Vamos fazer também atividade de fisioterapia para desinflamar essa lesão, associado com medicação e, mais uma vez, fortalecimento muscular. Em um quadro mais persistente, das quais você faz tudo isso e a dor continua, existem métodos infiltrativos, onde você utiliza a medicação infiltrando em cima do ponto da dor. Vai lá, pega uma agulhinha, uma cânula, alguma coisa e enfia lá. Desse jeito. Parece ser assustador, mas é bem tranquilo de fazer. A dor é bem relativo e o resultado é fantástico. Esse tipo de procedimento é uma anestesia local, geral? Justo. A anestesia local é feito no consultório mesmo e a gente consegue ter um resultado muito bom e o paciente consegue retornar às suas atividades de forma mais precoce. A gente faz isso com sessões ou uma sessão já resolve? Depende do resultado. Normalmente, 90% dos pacientes eles melhoram com uma aplicação. Existem alguns que são mais refratários, que aí há necessidade de fazer outras aplicações. Para a gente entender, essa dor é uma dor que chega a limitar o paciente? Limita. Quando está bem avançado, você observa que ele não consegue fazer suas atividades diárias, limitando sua questão de trabalho, a prática de atividade física. E temos aqueles quadros de dor mais inicial que fica ali, lembrando que existe alguma coisa no pé acontecendo e você não sabe exatamente o que é. E fica bem na região do meio do pé. A gente conversando esses tempos todos, eu percebo muito que o trabalho do ortopedista, do médico ortopédico, ele está muito ligado ali também com o fisioterapeuta. Sim. Não é? É um trabalho em conjunto, para a conjunto. gente pensar num resultado satisfatório. Certamente. O profissional da fisioterapia e do educador físico, eles são fundamentais para que nós, da área ortopédica, tenhamos um resultado final positivo no tratamento dos nossos pacientes. A gente sabe que é preciso você buscar um bom profissional para você ter esse resultado realmente satisfatório, mas aí se a gente pode dar alguma diquinha, o senhor estava até falando com relação ao alongamento, né, de alongar ali o pé. Às vezes eu sentia, quando a gente fazia esse daqui, com a ponta, né, do pé, a gente colocava o pé assim e fazia esse daqui, dava uma melhorada, parece que alongava isso daqui. Eu não sei se isso era mesmo. bom ou Perfeito. era ruim. Você está fazendo de uma forma indireta um alongamento dessa fáscia, o que já permite que ele comece suas atividades no dia a dia alongado, sem estar com essa contração e não vai te ocasionar dor. Você vai estar mais, justamente, alongado, mais flexível, né? Esse tendão te permitindo um arco de movimento mais amplo e sem dor. Porque se a gente é uma pessoa sedentária, se a gente não tem essa prática de fazer um alongamento, e às vezes nem precisa de dinheiro, né? Porque daí a gente fala, vocês estão falando aí, mas aí eu não tenho dinheiro para ir numa academia. Não precisa, alongamento você faz em casa, basta você ter disponibilidade para fazer isso. Sim, disponibilidade e interesse. Você consegue fazer em casa tranquilamente. Existem vários métodos e várias formas de você fazer alongamentos de forma barata e sem custo nenhum. Isso é importante, né? A gente ter esse hábito de se alongar, isso é bom para o nosso dia a dia. Sim. Hábitos de alongar, atividade física, alimentação correta, longevidade. É o que a gente sempre está falando aqui, né? Por isso que é importante você colocar isso como rotina. E aquilo a gente sempre fala, parece redundante, mas não é. Essa questão de beber água também é importante, ajuda, e tem aqueles mitos, beber água serve, é bom para os ossos, é bom para a pele, é bom para tudo, na verdade. Beber água é importante. É bom para tudo. Quando você faz uma ingestão adequada, correta do volume de água, você está permitindo uma hidratação vigorosa também da sua superfície articular, você está permitindo uma hidratação do seu sistema nervoso periférico, da sua região osteomuscular, ligamentar. Então, todas as estruturas ortopédicas estarão sendo tratadas com carinho e com cuidado que elas devem ter. Se a gente não tratar, se a gente permanecer, acredito que ninguém consegue permanecer com essa dor aí, né, no meio do pé. Mas se a gente não trata isso, isso pode acontecer alguma coisa bem mais pior que vai comprometer totalmente o pé? Você pode desenvolver a dor crônica, em virtude de uma lesão que ficou persistente e houve uma cicatrização desse tendão de forma equivocada. Então, você acaba desenvolvendo esse quadro de fasciite plantar de forma repetitiva. E é essa a situação que a gente não quer que aconteça. Então, se você observou que está com uma dor no pé, procure logo um profissional para que a gente possa identificar isso e tratar logo de forma precoce e efetiva para evitar esse quadro crônico. Então tá aí, olha, mais uma dica do Dr. Dawson para você. É importante, né, a gente manter realmente esses hábitos aí saudáveis no nosso dia a dia. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e a gente vai falar de esporão de galo. Quem já ouviu esse termo aí bem técnico e bem popular? Técnico não, popular.
O doutor vai falar para a gente daqui a pouquinho.